Independência do Brasil, de 1808 a 1822. Eu acho que a primeira coisa interessante que a gente tem que observar aqui é essa temporalidade, né? 1808 a 1822. Mas, professor, a independência não aconteceu em 7 de setembro de 1822? Sim, o evento da independência foi no dia 7 de setembro de 1822. No entanto, a independência é um processo, né? Ela foi acontecendo paulatinamente, ou seja, foi acontecendo por etapas até que você chega ao dia da proclamação da independência, né? Então, o que foi a independência do Brasil? A independência do Brasil foi o processo através do qual o Brasil ele se tornou independente do pacto colonial, né? Se tornando assim livre da metrópole portuguesa. E aí, novamente, a gente volta a esse mesmo ponto. O que é o pacto colonial? Novamente, eu trouxe um novo gráfico aqui para poder tentar facilitar, né? Então, o pacto colonial é justamente essa relação entre Brasil e Portugal, em que o Brasil, através do pacto colonial, ele fornece matérias-primas e gêneros tropicais, né, garantindo o lucro para a metrópole, né, e produtos com alto valor comercial. E qual é o papel da metrópole? É fornecer o caminho inverso, fornecer através do pacto colonial para o Brasil produtos manufaturados e escravos, né? É interessante pensar isso porque o que significa dizer o pacto colonial? Que Brasil só pode estabelecer relações comerciais com Portugal, né? E isso significa que Portugal tem que manter as relações comerciais apenas com o Brasil? Não. Certo? Portugal pode se relacionar com quem ela quiser, né? É o Brasil que só pode se relacionar com os outros por meio de Portugal, por meio da metrópole. Funciona como se Portugal, na verdade, fosse um atravessador das mercadorias, né? Então, ela lucra tanto pegando matéria-prima na colônia, porque ela vai transformar em produto manufaturado e vai vender para outros países, como França, Holanda, Alemanha, né? Enquanto que você tem um Brasil que só pode comprar mercadorias de Portugal. Mercadorias que Portugal compra desses mesmos países, França e Holanda, Itália, por exemplo, mas que vende ao preço que ela quiser para o Brasil. Então, o pacto colonial é aí esse monopólio de comércio. E o que era a independência? Era o rompimento do pacto colonial, né? Então, o primeiro aspecto que atende aí a independência, né, é a chegada da família real em 1808 ao Brasil, né? Mas peraí, essa família real morava onde? A família real morava em Portugal, na metrópole, mas por causa de um advento, por causa de um evento chamado Bloqueio Continental, né? Napoleão Bonaparte estava em guerra com a Inglaterra, vocês conseguem ver aí o mapazinho ao lado, certo? Essa listra roxa é o Bloqueio Continental, né? Napoleão em guerra com a Grã-Bretanha, vai basicamente impedir que qualquer país se relacione com a Grã-Bretanha, né? A Grã-Bretanha que viria a ser a Inglaterra. Então, no fim das contas, o que é que ele fez? Ele colocou uma série de navios aí nessa parte do oceano e todo navio que quisesse se relacionar com qualquer uma das nações da Europa, né, teria que furar o bloqueio continental, ou seja, teria que atravessar aí essa ameaça de guerra que o Napoleão tinha feito, né? E qual era a consequência de furar o bloqueio continental, de se relacionar com a Inglaterra? A consequência era muito simples. Napoleão, que tinha o maior exército da Europa, iria invadir esse país e iria tomar seus territórios, né? Portugal vai furar o bloqueio continental, vai estabelecer comércio com a Inglaterra. E aí, sob a ameaça de invasão de Napoleão, eles decidem simplesmente, com o apoio da Inglaterra, fugirem da Europa e virem para o Brasil. Isso a gente está falando assim de mais de 15 mil pessoas, gente, né? Não era só a família real, mas era a família real e toda a corte portuguesa, né? Ou pelo menos boa parte da corte portuguesa, né? E quais foram as consequências da vinda da família real ao Brasil? Você vai ter a abertura dos portos às nações amigas, ou seja, a partir de agora o Brasil poderia comercializar com nações que fossem consideradas amigas, e aqui a gente está falando principalmente da Inglaterra,
né? Porque a Inglaterra, ela não só apoiou a vinda da família real da Europa para o Brasil, quanto ela financiou. Né? A outra coisa é a criação de dois tratados. Você vai ter a criação do Tratado de Comércio e Navegação, né? E o Tratado de Aliança e Amizade, né? Esses tratados eles estabeleciam taxas alfandegárias diferentes para os produtos ingleses, ou seja, os produtos ingleses tinham um imposto diferente dos demais, e que os ingleses fossem julgados por tribunais ingleses. Ou seja, se você tem um inglês que comete um crime no Brasil, ele tinha que ser deportado e julgado pelo tribunal inglês e não pelo tribunal brasileiro. E por fim, estabelecia-se através desse pacto o fim do tráfico negreiro, né? Aquela lei que a gente falou na última aula a lei que é o Bill Aberdeen, que impede o comércio no Atlântico. Né? E quais as consequências mais diretas para o Brasil? Né? A abertura dos portos é importante porque permite que o Brasil comece a comercializar. Né? As consequências da família real para a estrutura brasileira, né, tem como primeiro elemento a instalação dessa família no Rio de Janeiro, né, que já era a capital do Brasil, mas que vai ser que vai receber um estímulo a mais. Né? Essa família real vai autorizar as atividades industriais, ou seja, o Brasil ele vai poder começar a manufaturar os seus próprios produtos. Né? Vai se criar tribunais, órgãos administrativos. Esses tribunais e órgãos administrativos são criados justamente para você estabelecer um formato político parecido com o da Europa, mas também para dar emprego a essas pessoas que acompanharam a família real. Você vai ter a criação do Jardim Botânico como sendo um elemento da influência do iluminismo no governo do Dom João, né, que é o rei de Portugal que vem para cá. Vai ter a criação do Banco do Brasil. Em 1816, o Brasil ele deixa de ser uma colônia e passa a ser Reino Unido de Portugal e Algarve. Né? Ser o Reino Unido era importante porque significava que o Brasil agora ele tinha uma certa autonomia que não era mais apenas a ideia de colônia. Né? Isso significava dizer, inclusive, que os outros países deveriam negociar com o Brasil. Né? Para além disso, instituiu-se o ensino superior, principalmente com a Escola de Medicina, no Rio de Janeiro e na Bahia. E você vai ter um investimento muito alto no que nós chamamos de missão francesa. Né? O que era a missão francesa? Uma série de artistas, eles viriam para o Brasil e eles teriam a responsabilidade aqui de criar uma imagem do Brasil, né? De criar uma imagem, tanto que a família real pudesse identificar como sendo esse lugar que eles estavam, quanto enaltecendo essas figuras que vieram com a família real. A independência, então, começa a caminhar com esse processo, a chegada da família real. No entanto, outros movimentos internos, eles vão surgindo. Né? E eu diria que os dois movimentos principais são a Revolução Pernambucana de 1817. Essa é uma revolução influenciada pelo iluminismo, pelas ideias liberais. Né? Eles desejavam liberdade de imprensa, liberdade religiosa, liberdade de expressão. E eles vão querer se separar do resto do Brasil, justamente porque eles não concordavam mais com o pacto colonial, não concordavam também com a forma que a família real ela vinha gerindo o Brasil, né? Aumentando impostos. Isso acabava causando um certo desconforto. Né? Eles conseguem se separar do Brasil por 75 dias, né? Sob a liderança do padre Miguelinho. E durante esses 75 dias eles instituem uma república em Pernambuco. No entanto, esse vai ser um movimento que vai ser sufocado militarmente, e a maioria dos seus líderes vão ser presos e enforcados. Mas o que isso quer dizer? Significava dizer que você continuava com aquela tradição de questionar o pacto colonial, de questionar a própria dependência que o Brasil tinha em relação a Portugal. E o descontentamento de ter um império e não necessariamente uma república como o resto da América Latina. Né? Então, você vai ter um outro evento chamado Revolução Liberal do Porto. Né? A Revolução Liberal do Porto, basicamente, ela vai exigir a volta de Dom João para Portugal e vai pedir que o regente inglês que se encontrava administrando Portugal, ele fosse
expulso desse cargo para que o rei de Portugal, o rei legítimo, Dom João, pudesse assumir, né? Para além disso, a Revolução do Porto ela vai também pedir o controle dos portos da América, ou seja, novamente, queria-se que o Brasil se tornasse colônia de Portugal, né? E, por último, uma constituição para Portugal através da criação das cortes portuguesas. Né? O que significava dizer isso? Significava dizer que agora o poder do rei não pertenceria mais apenas a ele, mas seria dividido com os grupos políticos que haviam se constituído durante a regência inglesa. Né? E no que isso resultou? Isso resultou principalmente no retorno de Dom João a Portugal, né? E por uma questão da própria política brasileira, dos grupos que queriam a manutenção, né, do Brasil não mais como colônia, mas como império, né? Você vai ter como o Reino Unido, na verdade, você vai ter o Dom Pedro, filho do Dom João, ficando no Brasil para assumir como um regente, né? E o que é que ele fez nessa regência, né? Ele vai reduzir os impostos, né, igualar salário dos militares brasileiros com o dos portugueses, né? Vai haver uma série de pressões para que as cortes portuguesas o tempo inteiro dizendo, Dom Pedro, volte para Portugal. Dom Pedro, volte para Portugal. Você vai ter a disputa entre o Partido dos Brasileiros e o Partido dos Portugueses. O Partido dos Brasileiros que queria que o Brasil continuasse independente. Já o Partido dos Portugueses desejava que, de fato, Dom Pedro voltasse e que o Brasil fosse reconfigurado como colônia de Portugal, né? Até que chega ao ponto que, devido a essa série de pressões, principalmente das cortes portuguesas, né, e por causa do apoio do Partido dos Brasileiros, né, vai acontecer o famoso Dia do Fico. Né? Dom Pedro ele vai receber um documento em que você vai ter a assinatura de mais de 3 mil brasileiros pedindo para que ele ficasse, né, para dar manutenção ao Estado brasileiro como um Reino Unido e não mais como colônia de Portugal. Né? Dom Pedro vai assinar então um documento onde ele recusa a obedecer às ordens da corte portuguesa, né? Sem que antes ele decidisse se de fato faria isso ou não. Isso foi uma afronta, né? Basicamente queria dizer o seguinte, não concordo com o que a corte portuguesa está dizendo, eu só vou fazer aquilo que eu acho que está certo, está correto. Né? Então é aí que acontece o grande momento da independência do 7 de setembro. Sob a grande pressão de retornar a Portugal, né, contra a sua vontade, porque havia sido expedida uma ordem, inclusive que ele fosse levado para Portugal, se preciso até mesmo preso, né? Então, Dom Pedro vai proclamar a independência. Proclamar a independência muito mais através de um acordo do que necessariamente através de um conflito armado, né? Aquela imagem que a gente tem no Ipiranga, né, é uma imagem que foi construída muitos anos depois. Inclusive eles não estavam nem próximos ao Ipiranga, né, ao rio Ipiranga. Então o que você tem, na verdade, é um processo de independência que veio se construindo desde a chegada da família real, a partir de uma série de disputas políticas que envolviam Portugal e Brasil e que colocaram Dom Pedro na posição de poder assumir o processo de independência do Brasil. São os Estados Unidos o primeiro país que reconhece a independência e logo depois a Inglaterra. Então, para somente depois Portugal reconhecer. Então, basicamente, essa independência não acontece em um dia, mas ela acontece através desse período aí que a gente acabou de narrar. Então, agora é hora da atividade.